Imagine o que esse carro tem a ver com a sua vida atual. Eu vou te mostrar nessa apresentação. Aguente apenas mais um minuto. Mas antes, eu tenho uma pergunta rápida. Você alguma vez já imaginou conseguir uma renda extra semanal sem ter que trabalhar a semana inteira para isso? Guardar esse dinheiro e ter seu próprio negócio? Que tal? Ou mesmo se preferir comprar seu próprio sítio? Então, porque isso tudo ainda não aconteceu com você, já se imaginou? Vamos lá, admita, essa não é a primeira vez que está procurando por melhorar seus resultados na Loto Fácil, não é mesmo? Assista esse vídeo até o final e você irá descobrir como conseguir ultrapassar os 11 pontos da Loto Fácil gastando pouco dinheiro nos jogos, em apenas 5 minutos, sem medo de perder e gerando uma renda extra recorrente através de seus jogos semanais. Fechado? Olá, meu nome é Paulo Roberto e hoje eu sou especialista em loterias e jogos inteligentes. Mas nem sempre foi assim. Alguns anos atrás eu era exatamente como você, ainda me lembro como se fosse hoje. Enxerguei na Loto Fácil uma alternativa rápida para os meus problemas. Peguei o resto do dinheiro que eu tinha para tentar ganhar algum dinheiro. Eu estava no auge do meu desespero. Então pensei, tenho feito isso durante muito tempo e nunca consegui ultrapassar os 11 pontos da Loto Fácil. E sempre ouvi os especialistas dizerem que é matematicamente possível. E isso fazia muito sentido para mim. Eu precisava jogar com inteligência para não perder o pouco que me sobrava. Só tinha um problema. Eu não tinha ideia de como fazer isso. Existia muita informação equivocada e mitos pela internet. Eu já havia anteriormente buscado essas informações, mas nada que gerasse um resultado real. E eu acabei sofrendo muito, batendo a cabeça na parede, tentando encontrar uma solução para isso. Até que o meu pior pesadelo aconteceu. O problema que eu tinha era a minha total ignorância e falta de conhecimento sobre os jogos e o que a tecnologia podia fazer para me ajudar. Eu tinha medo de perder, conforme eu já perdi todas as semanas nos jogos anteriores. Foi assim que joguei e perdi o único dinheiro que restava para minha família. Eu estava cansado de perder. Desacreditei totalmente, pois essa era a minha esperança, essa era a minha última esperança de ganhar alguma coisa mais rápida. Meu interesse não era sempre ganhar prêmios, pois sempre achava que isso era impossível. Queria apenas ganhar algum dinheiro para suprir aquele mês. Consegui descansar, sabendo que as crianças e a esposa estavam alimentadas e sob um teto. Foi então que eu tive o meu momento de êxtase. Foi então que eu decidi que eu tinha que mudar aquilo, eu tinha que mudar aquela situação. Não aceitaria mais viver assim. Então, comecei a buscar na internet todo tipo de informação sobre a Loto Fácil e sua matemática, mas não encontrava nada de produtivo, nada que me ensinasse realmente a compreender como funciona esse tipo de jogo. Nada concreto, nada real, só boatos, e eu não poderia viver de boatos. Um amigo me confidenciou que existia um homem em minha cidade que ganhava sempre na Loto Fácil e que o mesmo já tinha até juntado uma boa quantia nos 12 meses e abriu seu próprio negócio. Achei que fosse mentira, o boato do povo. Fiquei maravilhado em saber que existem pessoas que conseguem gerar renda extra com o jogo, mas a ideia de procurar esse homem e descobrir o bendito segredo não saía da minha mente. Esse senhor tinha mais ou menos 55 anos e nos últimos 12 meses ele tinha guardado um bom dinheiro através dos vários prêmios que ele ganhou durante o ano. Então, primeiramente, eu tentei contactá-lo e isso não funcionou como esperado. Ele estava desconfiado simplesmente porque eu queria saber desse segredo. De imediato, ele nem quis conversar comigo. Conversei com meu amigo e ele finalmente o convenceu a tomar um café comigo e retirar algumas dúvidas. Então me encontrei com ele pela primeira vez, levei várias dúvidas anotadas e foi um pouco melhor, mas ainda não era o que eu queria. Eu precisava de um direcionamento, como ultrapassar a barreira dos 13 pontos da Loto Fácil, gastando pouco com os jogos. Ele estava bem relutante em me passar esses dados, o caminho que eu deveria seguir. E isso foi muito complicado para mim. Acredito que para se livrar de mim, ele decidiu me dar um direcionamento, mas não aceitou me contar o segredo. Acredito que foi mais por pena, sabe? Pela situação que eu me encontrava na época. Ele sanou minhas dúvidas e me deu direcionamento onde eu deveria buscar para aprender mais sobre a Loto Fácil e seus segredos matemáticos. Uma noite, já cansado de pesquisar, estava com todos os dados de pesquisa em mãos,
muitos dados de jogos, planilhas, etc. Mas eu não sabia o que fazer com aquilo tudo. A chave que eu precisava veio justamente do meu filho do meio. Ele começou a ler as minhas anotações e me perguntou: papai, como que o senhor pretende gerenciar todos esses cálculos? Eu não sabia como responder. Eu nunca fui muito fã de computadores. Mas ele simplesmente me disse: o senhor poderá colocar tudo isso em uma planilha eletrônica para facilitar os seus resultados. E com a ajuda do meu filho, eu elaborei a primeira versão da planilha para gerar os números que eu precisava para testar esse meu método. Gerei meu primeiro conjunto de jogos utilizando a planilha. E adivinhe? Foi um fracasso. Alguma coisa tinha dado errado, eu precisava rever onde eu estava errando. Então eu percebi que na verdade a culpa não era totalmente minha, era por causa da sequência de cartões que eu havia marcado. Por isso eu estava fracassando. Por anos, me falavam que era impossível acertar jogos consecutivos e ganhar dinheiro com a Loto Fácil. Mas o segredo está na junção das dezenas e na sequência de cartões. Então descobri que isso não era verdade, era possível sim ganhar uma sequência de jogos e ter os prêmios intermediários e quem sabe até acertar o prêmio total. Essa era a minha fiel esperança. Eu estava finalmente em uma posição onde pude ver tudo por fora da caixa, então pude quebrar as correntes que me aprisionavam e conseguir os resultados que eu merecia. Consegui vencer não só a minha limitação, mas a descrença das pessoas em achar que esse tipo de jogo não funciona. O problema real são as pessoas que jogam pensando na sorte, não na matemática. Eles não atingem resultados e influenciam os demais a acreditarem que jogar na Loto Fácil não gera resultados. Eles são os responsáveis pela grande mentira que me impedia de acreditar e buscar o meu sucesso. Depois que descobri os segredos que me impediam de melhorar os resultados, desenvolvi a planilha e melhorei esses resultados através de várias versões. Cheguei a ganhar entre 300 e 550 reais todas as semanas, com um custo super baixo nos jogos. Alguns prêmios intermediários que eu ganhei atingiram cerca de R$ 2.434 em uma semana, e isso me provou que não era sorte, mas sim matemática pura. Com esses valores, montei meu próprio negócio na área de informática, uma pequena escola onde eu ensinava a terceira idade a trabalhar com computador, conhecimento básico, mas que alavancou minha vida financeira. Eu não pensava no prêmio de 15 pontos, para falar a verdade, eu nem sequer cogitava a ideia de pensar nele. Mas um belo dia, depois de ganhar diversos jogos e receber vários prêmios intermediários, recebi uma belíssima surpresa que finalmente veio libertar totalmente minha vida financeira. Eu finalmente fiz os 15 pontos na Loto Fácil. Na época, nem acreditei. Era um sonho que se tornava realidade. Quando recebi meu prêmio e olhei a conta na Caixa Econômica Federal, eu nem acreditei. Tinham depositado na época R$ 1.500.000 na minha conta. Esse método todo não funciona somente para mim. Veja inúmeros casos de pessoas que já utilizavam e tiveram resultados similares aos meus.